de volta o seu programa. Você que ligou a sua televisão agora, pode ficar com a gente. Hoje é Dia Mundial da Tartaruga. Esse dia foi criado para conscientização de nós, humanos, para que a gente possa cuidar cada vez mais de um animal tão importante da nossa fauna brasileira. E a gente viajou até Ubatuba para conhecer o projeto Tamar. Agora a gente vai acompanhar como é o Centro de Reabilitação das Tartarugas e também como é o processo de soltura, devolução das tartarugas marinhas ao seu habitat normal, ao mar. Acompanha com a gente. São várias as espécies e vários os tamanhos das tartarugas marinhas. Essa, por exemplo, a tartaruga de couro, pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. A gente vai conhecer melhor agora a tartaruga verde, que é a tartaruga que a gente vai soltar no mar daqui a pouquinho, vai devolver para a natureza e você vai acompanhar tudo aqui no seu programa. Bruno, fala um pouco para a gente então da tartaruga verde. Bom, a tartaruga verde, ela é a espécie mais comum que ocorre aqui em Ubatuba. É a única das espécies que tem um hábito herbívoro, se alimenta principalmente de algas. E aqui no litoral de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, um dos grandes problemas que a gente tem com a tartaruga verde é a sua relação com as artes de pesca. É o que a gente chama da captura incidental desses animais nas artes de pesca. A gente sabe que as redes são colocadas para capturar o peixe, mas incidentalmente esses animais acabam presos nas redes de pesca e podem inclusive morrer afogados. É até curioso a gente pensar como é que um animal marinho morre afogado, mas a gente lembra que são animais pulmonados que precisam subir a superfície para respirar. Então o projeto Tamar ele vem trabalhando principalmente com os pescadores, numa parceria que já dura mais de 20 anos, e os pescadores colaboradores do Projeto Tamar, ao capturar um animal desse numa arte de pesca, eles acabam chamando a equipe do Tamar para poder verificar as condições desse animal. Se ele estiver saudável, a gente faz todo o trabalho de biometria, de marcação e acaba soltando. Então é uma espécie muito comum aqui na região e que a gente vem trabalhando junto com os pescadores para tentar evitar a mortalidade nas artes de pesca. Graças ao trabalho de conscientização realizado com os pescadores, os animais encontrados na praia ou pescados por acidentes são trazidos para o Tamar e tratados em um local adequado. A gente está aqui no Centro de Reabilitação das Tartarugas no Projeto Tamar. As tartarugas, então, elas são recolhidas através dos pescadores ou a população de um modo geral e elas vêm para cá para serem tratadas. Cada uma individualmente, cada uma com o seu problema, com a sua dificuldade, é tratada aqui no Projeto Tamar e logo depois ela é devolvida para o mar. E aqui no Centro de Reabilitação das Tartarugas, quem é o visitante pode acompanhar as imagens 24 horas do que acontece aqui. Um dos fatores que afetam as tartarugas é a poluição das águas causada por elementos como petróleo, esgoto e lixo, que prejudicam o ciclo de vida dos animais. Por isso, a preservação do meio ambiente deve acontecer em regiões litorâneas e nos centros urbanos. Então, explica pra gente esse lixo encontrado, foi dentro de uma tartaruga, né? Explica pra gente, Bruno. Bom, esse lixo foi encontrado dentro de uma tartaruga que apareceu morta na praia e quando a gente trouxe ela para tentar identificar a causa da morte, encontramos todo esse lixo aqui em um único animal. A gente tem aqui pedaço de linha, plástico, pedaço de sacolinha plástica, um plástico mais duro. A gente já encontrou diversos tipos de materiais dentro dessas tartarugas, porque por mais que elas tenham preferências alimentares, elas costumam se alimentar do que aparecer pela frente. Então, se tiver alguma coisa ali chamando a atenção, brilhando, um plástico pode ser confundido com uma alga ou com uma água viva, e elas acabam comendo, ingerindo esses materiais, e isso pode levar à morte, causar a morte, como foi o caso dessa tartaruga. Isso a gente utiliza principalmente para conscientizar as pessoas sobre a questão do lixo na rua, para não jogar o lixo na praia, não jogar o lixo no mar. A gente tem visto que cada vez mais você vai numa praia e você encontra diversos materiais boiando, principalmente sacolas plásticas, né? Então, por mais que sejam materiais que a gente às vezes critica a produção, a utilização, quem vai jogar esse lixo no mar é o homem. Então a gente tem que conscientizar, não são as indústrias, as fábricas que produzem esses materiais, mas sim quem está utilizando. A gente teve um caso há muito tempo atrás de uma tartaruga que apareceu com um vidro de shampoo no trato digestório dela, o animal estava morto, e aí as pessoas culparam a empresa que fez o vidro de shampoo, mas na verdade quem jogou aquilo ali foi provavelmente um turista, algum usuário que acabou liberando esse material no mar, né? Então é super importante não jogar nenhum tipo de material, nenhum tipo de lixo, nem na praia, nem no mar, e muito menos na rua, porque às vezes a gente joga ali, eu sempre lembro as crianças que você jogar um papelzinho de bala na rua, pode vir uma chuva e vai acabar levando isso para um bueiro, um dia isso vai cair no rio, e o rio um
dia vai cair no mar. Pode estar prejudicando o animal marinho sem estar ciente disso. Com o apoio voluntário dos pescadores, já foram salvas e marcadas mais de 5.000 tartarugas marinhas, presas em redes de pesca em Ubatuba. E agora, mais uma será devolvida à natureza. Seu programa veio até o litoral norte de São Paulo. A gente está na cidade de Ubatuba. Olha a paisagem que a gente está aqui. E a gente veio por um motivo muito especial. A gente veio acompanhar hoje a soltura de um animal aqui, uma tartaruga, pelo Projeto Tamar. Eu estou aqui com o José Henrique Becker, biólogo e coordenador técnico do Projeto Tamar. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, bom dia, bem-vindos. Muito obrigado por deixar a gente acompanhar esse momento aqui. Você vai fazer uma medição, vai fazer uma marca nessa tartaruga e ela vai ser devolvida para o mar, não é isso? Exatamente, isso faz parte do programa de pesquisa que o Tamar desenvolve com as tartarugas marinhas. É importante conhecer o ciclo de vida desses animais da forma mais completa possível. Então, para isso, toda a oportunidade que a gente tem de ter uma tartaruga em mãos, tenha sido ela capturada numa rede de pesca ou encontrada debilitada, machucada na praia e passado por uma reabilitação, antes de devolver ao mar, a gente anota as medidas desse animal, o comprimento, a largura do casco, o peso, e a gente vai colocar uma marquinha numerada que identifica esse animal. Essa marquinha ela possibilita que no futuro o animal, quando for encontrado novamente, a gente possa pesar novamente, medir novamente e começar a entender o deslocamento desses animais, né? De onde eles vêm, para onde eles estão indo e conhecer as rotas migratórias. Nós temos exemplos de animais marcados aqui em Ubatuba que foram encontrados no Uruguai, já tivemos um animal marcado aqui em Ubatuba que foi encontrado na Nicarágua, né? Tem outros que 8, 10 anos depois nós encontramos aqui ainda. Então a gente precisa entender essa dinâmica, né? Qual o comportamento, se é uma tendência de ir para o sul, para o norte, quanto tempo leva para crescer um animal como esse aqui no Brasil. Agora, Henrique, o Projeto Tamar é um projeto conhecido nacionalmente, mas explica pra gente qual o objetivo do projeto, quais são as ações que vocês desenvolvem? O Tamar é um programa nacional de conservação de tartarugas marinhas, né? Ele foi criado em 1980 como uma iniciativa governamental. Foi feito um mapeamento da ocorrência de tartarugas no Brasil ao longo de 4.000 quilômetros de litoral. Identificaram-se 5 espécies de tartarugas aqui, utilizando o ambiente brasileiro, a natureza brasileira como áreas de alimentação, áreas de desova, e se entendeu que esses animais estavam todos na lista de espécies ameaçadas, da mesma forma como acontece no resto do mundo. Elas são ameaçadas, no passado foram muito ameaçadas pelo consumo dos ovos, a mortalidade das fêmeas. Hoje em dia a maior ameaça continua sendo a captura acidental na pesca. Os pescadores não têm exatamente a intenção de capturar a tartaruga, mas acidentalmente, colocando na rede, acabam pegando tartarugas. E muitas vezes esses animais vêm mortos. A carne da tartaruga também é consumida, né? No passado isso foi um hábito no litoral brasileiro como um todo, né? Hoje isso é muito raro de acontecer, mas no passado era comum acontecer esse consumo. É crime ambiental? Sim, é crime ambiental. Isso já, o consumo, a utilização da tartaruga para qualquer finalidade, ela já é uma atividade regulamentada, proibida por lei já há muito tempo, que é aqui no Brasil, né? Essa tartaruga ela foi capturada numa pesca. Isso, uma rede de pesca. Então, por vezes a tartaruga está bem saudável. Quando ela estiver saudável, a gente faz o procedimento de marcar, medir, pesar e soltar. Mas quando ela está doente, machucada, ferida, afogada, nós levamos para reabilitação. E depois de passado um tempo na reabilitação, quando ela tem alta do veterinário, nós devolvemos ela ao mar. E qual foi a história dessa? Ela estava machucada? Ela estava afogada, você estava me dizendo antes, né? Agora, explica isso pra gente, porque a gente sabe que a tartaruga, ela fica bastante tempo dentro do mar. Como é que ela se afoga? Uma tartaruga marinha ela pode ficar horas submersa no mar, sem a necessidade de subir a superfície para respirar. Mas isso quando ela quer, quando é voluntário. Agora, se ela fica enroscada numa rede de pesca, a tendência dela é fazer mais esforço para tentar soltar, né, desvencilhar da rede, e acaba consumindo mais energia e precisa de mais oxigênio. E ela acaba se afogando. Se ela não conseguir subir à tona para respirar, ela se afoga, né? Foi o caso desse animal. Ela não estava numa situação muito grave de afogamento, mas requer um cuidado de observação antes de devolver para o mar. Por vezes a gente solta o animal achando que ele está saudável, que está bem, e um pouco depois ele termina de se afogar. Então é melhor a gente ter garantia de que ele está bem. Até uma coisa muito interessante que você disse pra gente antes de começar a gravação aqui é o seguinte: tem gente que o pescador tem a tartaruga enroscado ali na rede, ela tá nesse processo de afogamento, aí que faz, coitadinha, tal, joga ela no mar de volta. Isso não é bom, né?
Na verdade, os pescadores já percebem, eles já sabem, já tem uma vivência aí, um cotidiano de perceber quando a tartaruga está bem. Então, retirando da rede, soltam a tartaruga. No caso aqui em Ubatuba, que o tamar, ou Ubatuba, ou em todos os lugares onde o tamar tem uma base de proteção e pesquisa, os pescadores recorrem a chamar o tamar para a gente fazer esse trabalho de aproveitar essa oportunidade da captura para fazer o trabalho de pesquisa. Mas o ideal é soltar realmente a tartaruga. Quando a tartaruga está muito apática, com dificuldade de nadar, aí sim requer o trabalho de o acompanhamento por um veterinário. Muito bem. Esse animal é de qual espécie? Essa é uma tartaruga verde, é a tartaruga mais comum encontrada no litoral brasileiro como um todo. Ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção e ela se aproxima mais da costa porque ela se alimenta de algas na beira das pedras. Então a população tem mais costume de encontrar essa espécie, né? Tem outras espécies um pouco mais difíceis de ser observadas porque estão um pouco mais longe da costa, a gente não tem tanto costume de ver. Mas essa é a que as pessoas estão mais acostumadas a ver. A gente está aqui mostrando todo esse trabalho porque, primeiro, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de mostrar para as pessoas esse projeto tão bacana que é o Projeto Tamar, que ajuda esses animais ameaçados em extinção. Mas uma coisa também que é super importante a gente conscientizar o nosso telespectador é na questão do lixo, né? Você falou agora que ela vem para a costa porque ela se alimenta das algas. Agora, o lixo que a gente encontra nas praias é uma dificuldade também para as tartarugas. Como eu comentei, hoje a maior ameaça no mundo todo é a captura acidental na pesca, né? Depois da captura na pesca, uma das principais ameaças é realmente o lixo, né? É o plástico, principalmente, que fica flutuando. As tartarugas confundem esse plástico como alimento, acabam ingerindo o plástico e podem, na ingestão do plástico, podem ficar obstruídas mesmo pelo consumo de plástico. Se elas não ficarem obstruídas pelo plástico, elas podem ter uma tendência a se alimentar de um alimento que, na verdade, não está nutrindo. Então, ela come plástico, ela pensa que está saciada, mas não está nutrida e tende a ficar mais fraca, debilitada e vai ser, na verdade, vai ser alvo de outras infecções secundárias por ter uma lesão no intestino causada por um pedaço de plástico. São vários problemas, mas a ingestão de plástico, de fato, de pedaços de plástico, de lixo, no geral, é a segunda causa mais comum que a gente encontra de mortalidade de tartaruga aqui na região. Pois é, fica aí a dica, porque o lixo que você joga na praia, se você joga na praia, você pensa, alguém vai passar aqui, vai recolher e pronto, está resolvido o problema. Não, mas não é exatamente assim, a gente pode prejudicar espécies que são, inclusive, ameaçadas de extinção. Agora, Henrique, pode, claro. Te interromper, eu vou um pouquinho mais além. Não é o lixo só que a gente joga na praia, mas é o lixo que a gente joga em qualquer lugar que não seja o lixo. Então, às vezes as pessoas não moram na beira da praia, não estão visitando a praia, estão no interior do país e jogam o lixo num lugar inadequado, que durante uma chuva vai ser carregado para um rio. Um plástico dura centenas de anos para se decompor, então é o tempo do rio levar esse plástico, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar no mar e vai atingir uma tartaruga. Então a pessoa pode estar muito longe da praia, achando que não tem nenhuma responsabilidade, que pode não causar nenhum impacto, mas ela pode estar causando impacto para as espécies marinhas, mesmo estando muito longe da costa. E às vezes as pessoas não percebem essa complexidade. Muito interessante, não é só o que chega até a praia através das nossas mãos, né? E isso assim, que a gente está falando do lixo, aqui falando sobre o Projeto Tamar, especificamente no prejuízo para as tartarugas. Agora, a questão do lixo, da poluição, né? N motivos que a gente tem para que isso não aconteça. Motivo para cuidar do lixo a gente tem um monte, né? Na verdade, são muitas espécies impactadas, inclusive o ser humano. Henrique, vamos dar uma olhada aqui como é o processo de medição e marcação da tartaruga? Você vai acompanhar tudo com a gente aqui no seu programa. Vamos lá. Vai acompanhar tudo com a gente no próximo bloco. Agora, você viu a relação da nossa enquete de hoje? Como é que você pode contribuir para a preservação do meio ambiente? As dicas aqui nesse vídeo. Aprendi tanta coisa no Projeto Tamar e está sendo muito bom repartir junto com você. No próximo bloco, você vai ver como é o processo de marcação desse animal, que vai ser acompanhado aí sempre que for encontrado, e a soltura, um momento super bonito e especial dessa tartaruga de volta ao mar. Não sai daí, seu programa volta já.